Olá, seja todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui da série sobre o sistema nervoso. Esse aqui é mais um vídeo introdutório para a gente começar algumas informações, então eu vou trazer aqui tudo de forma bem ampla, bem resumida, e mais para frente eu vou estar postando vídeos mais detalhados sobre cada um desses assuntos e outros assuntos também relacionados ao sistema nervoso. Então aqui é mais para a gente ter um pequeno entendimento, uma coisa mais ampla, para a gente também não começar perdido e saber do básico do sistema nervoso. Bom, então para começar, o sistema nervoso ele é dividido em dois. Temos o sistema nervoso central, dividido entre o encéfalo e a medula espinhal, e temos o sistema nervoso periférico, que ele é composto pelos nervos periféricos, pelos nervos cranianos e pelos gânglios que vão agrupar os corpos dos neurônios. E a gente vai entender mais para frente o que são esses neurônios. Bom, então falando do sistema nervoso central, vamos ter o encéfalo, que ele é dividido entre cérebro, tronco encefálico e cerebelo. No cérebro nós vamos ter o telencéfalo que vai ser a parte inteligente do cérebro, ele que vai trazer a razão, o raciocínio, a consciência, as emoções. E no telencéfalo temos diversas outras subdivisões que a gente também vai estar vendo mais para frente nos próximos vídeos. Temos também o diencéfalo, essa região em verde, que ele vai controlar, né? Ele vai transmitir as informações do corpo para o cérebro. É ele que vai regular essa interação, como, por exemplo, a fome, a sede, certo? Aí mais para baixo a gente começa a ter o tronco encefálico, e lá em cima do tronco encefálico a gente vai ter o mesencéfalo, aqui em marrom. O mesencéfalo ele vai ser responsável por controlar os reflexos visuais e auditivos. Então, aquele reflexo de quando você escuta algo do seu lado esquerdo e vira a cabeça, é no tronco encefálico, mais especificamente ali no mesencéfalo, que você vai ter esse controle. Abaixo dele temos a ponte, que vai controlar o sistema respiratório, e o bulbo, aqui em roxinho. O bulbo ele vai controlar as funções vitais do corpo: batimento cardíaco, digestão, tudo isso de forma autonômica também. E na parte um pouco mais posterior aqui do encéfalo, temos um pequeno cérebro, que é chamado de cerebelo, que vai ser responsável no equilíbrio, coordenação motora. E por mais que ele seja uma região pequena, né, comparada com o encéfalo, ele pode ter a mesma quantidade ou até mais de neurônios do que todo o cérebro. Bom, agora falando ainda do sistema nervoso central, temos ali a medula espinhal, que é um tema bem complexo, há muitas informações e eu não vou conseguir trazer tudo aqui. Então, como vocês podem ver, há várias subdivisões e essa ainda é uma imagem resumida, mas basicamente, para a gente entender, além de controlar os reflexos, a medula espinhal ela vai intermediar as informações do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico e do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Então, basicamente, ela vai controlar as informações do cérebro para o corpo e do corpo para o cérebro. Bom, então falamos do sistema nervoso central, que é dividido entre o encéfalo e a medula espinhal.
E agora vamos falar a respeito do sistema nervoso periférico, que também tem suas divisões. Ele é dividido entre o somático e o autônomo. O somático, basicamente, ele vai controlar, vai ter o controle voluntário do corpo. Então, ele vai levar as informações sensitivas da periferia do corpo para o sistema nervoso central, que vão ser chamadas de vias aferentes. Então, tudo que é de fora do corpo para dentro, todos os estímulos de fora do corpo para dentro vai ser aferente. E estímulo de dentro do corpo, né, do sistema nervoso central para fora, é a via eferente. Então, o sistema nervoso somático basicamente é isso, vai controlar tudo que é voluntário. Por exemplo, levantar o braço. Isso é uma ação voluntária. É do meu sistema nervoso central, né, vai partir ali da medula para os músculos do meu braço. Nada demais. Aí também temos o sistema nervoso autônomo, que ele vai controlar as ações involuntárias do corpo. Também não tem segredo. Então ele vai regular os batimentos, a respiração, a digestão, a pressão arterial, tudo que é involuntário, tudo que você não tem o controle. Então, por via de regra, nós vamos ter o sistema nervoso autônomo inervando os músculos lisos, que são os músculos das vísceras, e o sistema nervoso somático inervando os músculos esqueléticos, que é o do músculo, o músculo do que a gente já está acostumado, né? Aí, no sistema nervoso autônomo, nós vamos ter outras duas divisões. Porém, não é difícil também, né? Então, temos o sistema nervoso central, com o encéfalo e a medula, e temos o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso somático, voluntário, e o autônomo involuntário. No autônomo, nós vamos ter duas diferenciações, que uma é o oposto da outra, então a ação de uma vai ser o oposto da outra, literalmente. Então, temos o sistema nervoso simpático, que ele vai preparar o corpo para estresse, para a situação de perigo. Ele vai aumentar a frequência cardíaca, ele vai aumentar a pressão arterial, ele vai inibir a digestão. Por quê? Porque o sangue ele vai passar a ir para as extremidades do corpo. Então, ele vai sair das vísceras, dos órgãos e vai para o corpo para, se acaso precisar, lutar ou fugir. E aí, depois do perigo ter passado, nós vamos ter o sistema nervoso parasimpático entrando em ação, que ele é justamente responsável por esse repouso. Então, ele vai entrar em modo de economia de energia, literalmente. Vai diminuir a frequência cardíaca, vai voltar a digestão ao normal, vai relaxar. E tudo isso para controlar, né, o corpo, manter a homeostase de volta ao normal. Então agora a gente vai falar dos neurônios, né? É a estrutura básica do sistema nervoso central. E os neurônios ele tem uma capacidade própria, né? Elas são células altamente excitáveis. São especializadas em gerar, conduzir e transmitir os impulsos nervosos. Então, anatomicamente falando, né, morfologicamente falando, ela tem alguns componentes que não são complicados. Ela é composta pelo corpo celular, que vai ser constantemente chamado de soma também, e a sua função é a função básica de qualquer corpo celular. Ela vai conter o núcleo, as organelas, né, conter ali o DNA. Ele é o centro metabólico da célula e a sua função é a síntese de proteína. No caso dos neurônios, ele tem uma função extra, né, que ele vai fazer a integração dos sinais que vai ser recebido. Recebido por quem? Recebido pelos dendritos, que é uma outra
Eba. Os dendritos, né, que é uma outra estrutura aqui do neurônio. Então, essa parte de cima, que é essas ramificações aqui em cima, são os dendritos. Eles vão ser curtos, numerosos e ramificados. Ele vai ser responsável em receber os sinais de outros neurônios. Então, é através dele que o corpo celular, né, vai chegar ali o estímulo através dos dendritos. Aí vai haver uma integração desses sinais aqui no corpo celular e ele vai ser mandado ali para o axônio. O axônio é um prolongamento único e longo. Ele vai se originar aqui no cone de implantação, fica nessa região aqui. E a sua função é conduzir o potencial de ação. Nós vamos ver mais para frente também o que é esse potencial de ação, como funciona, né, a transmissão desses estímulos. Então, aqui no axônio, ele pode ser curto, pode ser longo, então de micrômetros até 1 metro, e o seu diâmetro ele é menor do que o corpo celular, normalmente. Aqui no oxônio vocês podem perceber que tem a bainha de mielina. Então, o que seria, né, essa bainha de mielina? A bainha de mielina ela vai funcionar como um isolante. Ela é rica em lipídios, ela vai envolver alguns neurônios. Não são todos. Mas qual que é a sua função? Sua função básica da bainha de mielina é aumentar extremamente a velocidade do impulso nervoso. Aumentar quanto? Cerca de 100 vezes. 100 vezes mais rápido o, o impulso nervoso vai ser transmitido ali nos axônios, nos neurônios que tem, né, que é envolto de uma bainha de mielina. Por quê? Ela vai conduzir, né, ela vai permitir ali um impulso saltatório. Então, em vez do neurônio, em vez do estímulo ele vir percorrendo todo o neurônio, a bainha de mielina ela vai permitir que, vamos supor que aqui está o estímulo elétrico, ele vai saltar de um para o outro, para o outro, para o outro, de forma muito mais rápida. Então, para a gente entender de forma básica, sem mielina, o impulso ele vai ser mais lento, com mielina vai ser muito mais rápido. Bom, pessoal, além dos neurônios, o sistema nervoso no geral vai ter as células da glia, que elas não vão transmitir nada, não vão transmitir nenhuma informação, não vão transmitir nenhum impulso nervoso, nada. A sua função é principalmente de nutrição e suporte para os neurônios, para o sistema nervoso central. Então, sistema nervoso no geral. Eu falando aqui de novo, sistema nervoso central. Então, a sua função é basicamente essa, é suporte, manutenção e nutrição dos neurônios. A gente tem aqui alguns que podemos citar. Vamos falar especificamente um por um nos próximos vídeos. Então, temos os astrócitos, que vai nutrir os neurônios, os oligodendrócitos, que estão ligados ali na bainha de mielina, né, na formação da bainha de mielina, exclusivamente do sistema nervoso central. Temos a micróglia, que é a célula de defesa do cérebro, e as células de Schwann, que é a mesma coisa que os oligodendrócitos, porém ela vai produzir a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Agora os tipos de neurônios é mais tranquilo ainda. A gente tem 3, né? Que é o unipolar. Então, ele tem apenas uma única extensão aqui saindo do corpo celular, uma periférica e a outra central. Sem segredo. Temos o neurônio bipolar, que como o nome diz, são duas extensões, um dendrito e um axônio. E o multipolar, que vai ter apenas um axônio. Todas as células, pessoal, vai ter apenas um axônio. O que vai mudar é a quantidade de dendrito. Então, no neurônio multipolar, vai ser vários dendritos. Nós vamos também estudar um pouco mais aprofundado sobre esses tipos, como que eles agem, quais que são as suas diferenças no corpo.
né? Quando é uma, quando é outra, tudo isso a gente vai entender mais para frente. Então, como vídeo base, acredito eu que teve informações suficientes. Agora, nos próximos vídeos, vamos entender um pouco mais sobre o sistema nervoso, como que ele é formado, como que ele é, né, como que ele vai ir no processo de maturação, de evolução. Então, vai ser uma sequência de vídeos bem interessante. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.